Professora desaparece sem deixar rastros em pequena cidade de Goiás. Era essa a manchete discreta que ocupava o canto inferior direito do Jornal do Estado em 8 de março de 1991. 3 linhas secas informavam que Lúcia Helena Ferreira, de 29 anos, professora da Escola Municipal Santos Dumont, havia desaparecido na terça-feira anterior sem deixar pistas. A nota pedia que qualquer informação fosse comunicada à delegacia local. Mas por trás dessa notícia árida, havia uma mulher que acordara naquela manhã de 5 de março como sempre fazia, às 5h30 em ponto, ao som do galo do vizinho seu Antônio. Lúcia morava sozinha numa casa simples de 3 cômodos na Rua das Flores, uma das poucas ruas asfaltadas de Águas Claras do Norte, município de pouco mais de 8.000 habitantes, encravado no coração de Goiás. A casa era herança dos pais, falecidos num acidente de carro 3 anos antes, deixando-a órfã e proprietária de um pequeno patrimônio que incluía também uns poucos alqueires de terra arrendados para plantio de milho. Naquela manhã, como todas as outras, Lúcia preparou seu café preto forte, cortou 2 fatias grossas de pão caseiro e untou com manteiga que ela mesma fazia. Vestiu o uniforme que usava para dar aulas, saia azul marinho até o joelho, blusa branca de manga comprida e sapatos baixos pretos, já desgastados de tanto caminhar pela terra batida. Seus cabelos castanhos, sempre presos num coque discreto, brilhavam com a pomada granado, que aplicava religiosamente todas as manhãs. A rotina era invariável. Saía de casa às 6h40, atravessava o centro da cidade cumprimentando conhecidos, passava pela padaria do seu João para comprar pão doce para os alunos, gesto que repetia desde que começou a lecionar, e chegava à Escola Municipal Santos Dumont, exatamente às 7h15. A escola ficava na periferia da cidade, numa área onde as casas se espaçavam e davam lugar a quintais maiores, galinheiros e pequenas hortas. O prédio da escola era uma construção simples, paredes de tijolo aparente, telhado de Eternity, 6 salas de aula divididas em 2 blocos conectados por uma cobertura de zinco. Não havia biblioteca, laboratório ou quadra esportiva. O pátio era de terra batida, empoeirado no tempo seco e lamacento nas chuvas, mas Lúcia tratava aquele lugar como se fosse um palácio. Chegava sempre antes dos outros professores, abria as janelas para arejar, varria sua sala e escrevia no quadro negro a data e o cronograma do dia. Lecionava para a 3ª e 4ª séries do ensino fundamental. Seus 47 alunos, distribuídos em 2 turmas, vinham de famílias de trabalhadores rurais, pequenos comerciantes e funcionários públicos municipais. Muitos chegavam à escola descalços, carregando merenda em potes de plástico reutilizados. Lúcia conhecia cada criança pelo nome, sabia quais tinham dificuldades em casa, quais passavam fome e quais sonhavam em estudar na cidade grande. Durante o recreio daquela manhã de março, ela estava especialmente animada. Havia recebido na semana anterior uma carta da Secretaria de Educação aprovando seu projeto para criar uma pequena biblioteca na escola. Era uma conquista pela qual lutara durante meses, visitando vereadores, escrevendo ofícios e organizando bazares para arrecadar fundos. Os livros chegariam no final do mês, e ela já havia escolhido um canto da sua própria sala de aula para acomodá-los. Professora, a senhora vai mesmo trazer aqueles livros de história que falou? Perguntou João Pedro, um garoto de 9 anos, filho de um vaqueiro da região. Vou sim, João Pedro. E você vai ser o primeiro a ler sobre os bandeirantes que passaram por aqui há muito tempo, respondeu Lúcia, alisando os cabelos do menino. As aulas da tarde transcorreram normalmente. Lúcia ensinou tabuada para a 3ª série e revisou geografia de Goiás com a 4ª. Quando o sinal tocou às 4h30, despediu-se dos alunos como sempre, em pé na porta da sala, acenando para cada um que saía. Alguns moravam longe e voltavam para casa em ônibus escolar improvisados, caminhonetes adaptadas com bancos de madeira. Outros, como sempre, ficaram brincando no pátio até os pais chegarem. Às 5h, a escola estava vazia. Lúcia guardou os cadernos que levaria para corrigir em casa, limpou o quadro, fechou as janelas e pegou sua bolsa, uma sacola de tecido azul onde carregava os pertences pessoais e as provas para corrigir.
Trancou a porta da sala com a chave que guardava numa corrente pendurada no pescoço e caminhou em direção à saída. O vigia da escola, seu Benedito, um homem de 60 anos que trabalhava lá desde a inauguração, 5 anos antes, a viu saindo pelo portão principal. Lembrava-se vividamente desse momento porque parou para conversar com ela sobre o tempo. As primeiras chuvas do ano estavam atrasadas e os dois comentaram a seca que castigava a região. Professora, tome cuidado no caminho. Dizem que tem uns homens estranhos rondando a cidade, disse seu Benedito, referindo-se a boatos sobre forasteiros que haviam aparecido na cidade procurando emprego nas fazendas. Obrigada pela preocupação, seu Benedito, mas eu conheço todo mundo nesta cidade. Até amanhã, respondeu Lúcia, ajustando a bolsa no ombro. Era a última vez que alguém a veria viva. O caminho de volta para casa seguia sempre a mesma rota. Da escola, Lúcia descia a rua da escola até a praça central, passava em frente à igreja matriz, atravessava a rua do comércio e seguia pela Rua das Flores até sua casa. Um percurso de aproximadamente 15 minutos a pé, através de ruas tranquilas onde todos se conheciam e se cumprimentavam. Mas naquela tarde de 5 de março de 1991, Lúcia Helena Ferreira não chegou em casa e ninguém jamais a viu novamente. Quando o relógio da igreja matriz bateu 6 horas, Dona Maria das Dores, vizinha de Lúcia há mais de 20 anos, começou a se preocupar. Todas as tardes, sem exceção, ela ouvia o barulho da cancela da casa ao lado se fechando, seguido do cumprimento. Boa tarde, Dona Maria. Mas naquele dia, o silêncio se prolongou. Às 7 da noite, quando a escuridão já cobria as ruas mal iluminadas da cidade, Dona Maria bateu na porta de Lúcia. Ninguém respondeu. A casa estava às escuras e a cancela, estranhamente, permanecia aberta, algo que Lúcia jamais faria. Foi então que o desaparecimento de Lúcia Helena Ferreira começou a se transformar no maior mistério que a pequena Águas Claras do Norte já havia enfrentado. Dona Maria das Dores não conseguiu dormir naquela noite. Sentada na cadeira de balanço da varanda, ela mantinha os olhos fixos na casa vizinha, esperando ver algum sinal de movimento, alguma luz que indicasse o retorno de Lúcia. Quando o primeiro galo cantou, às 5 da manhã, ela tomou uma decisão. Procuraria ajuda. A primeira pessoa que Maria procurou foi Padre Francisco, pároco da Igreja Matriz de São José, que conhecia Lúcia desde criança. O padre estava preparando a missa das 6 quando ela bateu na porta da sacristia, visivelmente aflita. Padre, a Lúcia não voltou para casa ontem. Ela nunca fez isso, nunca. Alguma coisa aconteceu, disse Dona Maria, torcendo um lenço entre as mãos. Padre Francisco conhecia bem a rotina da professora. Lúcia frequentava a missa dominical religiosamente e sempre se oferecia para ajudar nos eventos da igreja. Ele também sabia que ela era uma mulher reservada, sem namorado conhecido e com poucos parentes vivos. Apenas uma irmã mais velha que morava em Brasília e visitava a cidade 2 vezes por ano. Após a missa das 6, o padre acompanhou Dona Maria até a delegacia. O delegado Rubens Almeida, um homem de 50 anos que comandava o posto policial havia 8 anos, ouviu o relato com atenção, mas não demonstrou grande preocupação inicial. Dona Maria, a moça pode ter ido visitar alguém, pode ter tido algum problema de família. Vamos esperar até meio-dia. Se ela não aparecer, abrimos um boletim de ocorrência, disse o delegado, ajustando os óculos de armação grossa. Mas meio-dia chegou, e Lúcia não apareceu. E nem à tarde, nem no dia seguinte. A notícia do desaparecimento se espalhou pela cidade com a velocidade típica de lugares pequenos. Na padaria do seu João, no bar do Zé da Esquina, na farmácia da Dona Carmen, o assunto dominava todas as conversas. Teorias começaram a surgir. Uns diziam que ela havia fugido com algum homem, outros suspeitavam de sequestro. Havia quem falasse em acerto de contas relacionado às terras que ela herdou dos pais. A investigação oficial começou no 3º dia. O delegado Rubens organizou uma busca com 12 homens, policiais militares, bombeiros voluntários e alguns moradores que se ofereceram para ajudar. Vasculharam as estradas que saíam da cidade, as matas próximas, os açudes e córregos da região. Questionaram os motoristas de caminhão que passavam pela rodovia estadual. Verificaram os registros de hotéis e pensões nas cidades vizinhas.
Seu Benedito, o vigia da escola, foi interrogado múltiplas vezes. Ele repetia sempre a mesma versão. Viu Lúcia saindo da escola às 5 horas, conversaram sobre o tempo e os forasteiros na cidade, e ela seguiu em direção ao centro como sempre fazia. Não notou nada de anormal em seu comportamento. Ela estava normal, delegado. Até comentou sobre uns livros que ia chegar na escola. Parecia feliz, disse seu Benedito durante um dos depoimentos. A polícia também procurou os tais forasteiros mencionados na conversa entre Lúcia e o vigia. Descobriram que se tratava de 3 homens que haviam chegado na cidade uma semana antes, procurando emprego nas fazendas de gado. Eram trabalhadores rurais, vindos do norte de Minas Gerais. Os 3 foram localizados numa fazenda a 20 quilômetros da cidade. Interrogados e liberados, tinham álibis sólidos para a tarde do desaparecimento. As semanas se transformaram em meses. A irmã de Lúcia, Helena Ferreira Costa, chegou de Brasília no 5º dia após o desaparecimento e permaneceu na cidade por um mês, ajudando nas buscas e pressionando as autoridades. Era uma mulher decidida, funcionária do Ministério da Educação, que não se conformava com o que considerava negligência policial. Vocês não estão fazendo o suficiente. Minha irmã não é uma mulher de aventuras. Ela não fugiria assim, sem avisar ninguém. Alguma coisa grave aconteceu, gritou Helena durante uma reunião tensa na delegacia, 2 meses após o desaparecimento. Mas as pistas eram inexistentes. Nenhuma das pessoas interrogadas havia visto Lúcia após sua saída da escola. Não havia sinais de luta em sua casa, que permanecia exatamente como ela a deixou na manhã de 5 de março. Cama feita, louça lavada, roupas dobradas no guarda-roupa, seu dinheiro, uma pequena quantia guardada numa lata de biscoitos na cozinha, não havia sido tocado. O caso mais intrigava do que esclarecia. Lúcia era uma mulher de hábitos rígidos, conhecida por todos na cidade, sem inimigos declarados ou problemas financeiros. Não tinha dívidas, não estava envolvida em conflitos amorosos e mantinha bom relacionamento com colegas de trabalho, vizinhos e alunos. A única pista concreta era sua bolsa azul de tecido, que nunca foi encontrada. Lúcia sempre a carregava, e todos na escola sabiam que ela guardava ali seus pertences pessoais e as provas dos alunos. O sumiço da bolsa sugeria que ela não havia simplesmente se perdido ou sofrido um acidente. Alguém havia levado seus pertences. Após 6 meses de investigação, o delegado Rubens foi transferido para outra cidade, e o caso ficou sob responsabilidade de seu substituto, um jovem delegado recém-formado que herdou dezenas de processos pendentes. O desaparecimento de Lúcia se tornou apenas mais um arquivo, numa pilha de casos sem solução. A vida em Águas Claras do Norte lentamente retomou seu ritmo normal, mas a ausência de Lúcia deixou marcas profundas. Na escola, sua sala foi ocupada por uma professora substituta vinda da capital, uma mulher competente, mas que nunca conseguiu estabelecer o mesmo vínculo afetivo que Lúcia mantinha com os alunos. O projeto da biblioteca foi engavetado por falta de quem o tocasse com a mesma dedicação. Dona Maria das Dores desenvolveu uma obsessão silenciosa. Todos os dias, no final da tarde, ela se sentava na varanda e observava a casa vizinha, como se esperasse ver Lúcia chegando com sua bolsa azul e seu cumprimento de sempre. A casa, sem uso, começou a se deteriorar. O jardim se transformou em mato. As tintas desbotaram e vidros racharam com o tempo. 3 anos depois do desaparecimento, Helena conseguiu autorização judicial para vender a propriedade da irmã. Com o dinheiro, custeou novas buscas particulares, contratou um detetive de Goiânia e até ofereceu recompensa por informações. Nada resultou em pistas concretas. Eu não vou desistir enquanto não souber o que aconteceu com minha irmã, dizia Helena para quem quisesse ouvir, durante suas visitas anuais à cidade. Mas o tempo é implacável com os mistérios não resolvidos. As pessoas se acostumaram com a ausência. Os detalhes começaram a se embaralhar na memória coletiva, e novas tragédias e alegrias ocuparam o espaço das conversas cotidianas. Em 1995, 4 anos após o desaparecimento, o caso foi formalmente arquivado pela Justiça. O processo, com suas 247 páginas de depoimentos, relatórios e atas de busca,
Foi guardado nos arquivos mortos do Fórum da Comarca, numa estante empoeirada, junto com centenas de outros casos encerrados. Lúcia Helena Ferreira havia se tornado uma ghost story local, uma lenda urbana sussurrada entre os mais velhos. As crianças que foram suas alunas cresceram, se casaram, tiveram filhos e muitas se mudaram para cidades maiores. Os professores que a conheceram se aposentaram ou morreram. Seu Benedito, o vigia que foi a última pessoa a vê-la, morreu de infarto em 1998, levando para o túmulo suas lembranças daquela tarde de março. Padre Francisco foi transferido para outra paróquia em 1999. Dona Maria das Dores desenvolveu Alzheimer e passou os últimos anos de vida sem reconhecer ninguém, até morrer em 2003. Helena continuou visitando a cidade todos os anos, no aniversário do desaparecimento da irmã, mas suas visitas se tornaram cada vez mais breves e melancólicas. A casa de Lúcia foi vendida em 1996 para uma família de comerciantes que a reformou completamente, apagando os últimos vestígios físicos da vida da professora desaparecida. Em 2001, 10 anos após o desaparecimento, o Jornal do Estado publicou uma matéria retrospectiva com o título Mistério Permanece, professora desaparecida há uma década. A reportagem ocupava meia página e trazia fotos da escola, depoimentos de antigos colegas de trabalho e uma declaração emocionada de Helena. Minha irmã não desapareceu por vontade própria. Alguém sabe o que aconteceu e espero que um dia essa pessoa tenha coragem de falar a verdade. Mas a verdade permanecia enterrada junto com todos os vestígios daquela tarde de 5 de março de 1991. A pequena Águas Claras do Norte continuou sua vida pacata, cresceu modestamente, ganhou novas ruas asfaltadas e alguns prédios comerciais. A Escola Municipal Santos Dumont também se transformou, foi ampliada, ganhou uma quadra de esportes e finalmente uma pequena biblioteca, não a sonhada por Lúcia, mas uma sala modesta com livros doados pelo governo estadual. 20 anos se passaram. Uma geração inteira cresceu sem conhecer a professora Lúcia Helena Ferreira, e seu desaparecimento se tornou uma história do passado, contada apenas pelos mais antigos em noites de reminiscências. Até que, numa manhã de abril de 2011, as retroescavadeiras chegaram à Escola Municipal Santos Dumont para uma reforma estrutural que mudaria tudo. A reforma da Escola Municipal Santos Dumont estava prevista no plano de modernização da rede pública municipal de Águas Claras do Norte. Após 2 décadas de uso intenso, o prédio apresentava problemas estruturais graves, rachaduras nas paredes, infiltrações no teto e, principalmente, um desnível perigoso no piso que comprometia a segurança dos alunos. Joaquim Santos, engenheiro civil contratado pela prefeitura, havia elaborado um projeto ambicioso: substituição completa do piso, reforma da rede elétrica, pintura geral e ampliação de 2 salas de aula. As obras começaram em 15 de abril de 2011, durante as férias escolares, com previsão de término para julho. A equipe de operários era formada por 6 homens da própria cidade, coordenados pelo mestre de obras Antônio Carlos Ribeiro, conhecido como Toninho. Ele trabalhava na construção civil há 25 anos e já havia reformado quase todos os prédios públicos da cidade. Era um homem meticuloso que gostava de entender a estrutura dos edifícios antes de modificá-los. No terceiro dia de obras, 18 de abril, os operários começaram a remover o piso antigo da sala número 3, exatamente a sala onde Lúcia havia lecionado 20 anos antes. O piso era de cimento queimado, sobre uma base de tijolos e terra batida, um sistema construtivo comum na região durante os anos 1980. Valdeci Pereira, operário especializado em demolição, manejava o martelete pneumático quando percebeu que o som mudou. Em vez do barulho seco de metal contra cimento, começou a ouvir um eco oco, como se houvesse um espaço vazio sob o piso. "Toninho, vem cá! Tem alguma coisa estranha aqui!" gritou Valdeci, desligando o equipamento. Toninho se aproximou e examinou a área. Com uma alavanca, removeu algumas pedras de cimento soltas e confirmou a suspeita. Havia um compartimento escavado no solo, aproximadamente no centro da sala, próximo ao local onde ficava a mesa da professora. "Deve ser algum encanamento antigo",
ou um poço séptico mal feito, comentou Toninho, acostumado com surpresas em reformas de prédios antigos. Mas quando conseguiram abrir um buraco grande o suficiente para iluminar o espaço com uma lanterna, descobriram algo completamente diferente. Não era um encanamento, era uma cavidade artificial de aproximadamente 1 metro quadrado por 50 centímetros de profundidade, revestida com tijolos nas paredes e coberta com uma laje de concreto. E dentro dessa cavidade havia objetos. O primeiro item que Toninho conseguiu retirar foi um sapato preto feminino, de couro, com salto baixo. Estava ressecado e empoeirado, mas ainda em bom estado de conservação. Seu coração disparou quando percebeu que havia algo familiar naquele objeto. Valdeci, pare tudo. Não mexe em mais nada, ordenou Toninho com a voz alterada. Dentro do compartimento havia mais coisas. Uma blusa branca de manga comprida, já amarelada pelo tempo, uma saia azul marinho, dobrada cuidadosamente, um relógio de pulso feminino com pulseira de metal dourado, alguns papéis que se desfaziam ao toque e, no fundo, uma bolsa de tecido azul. Toninho Santos havia morado a vida inteira naquela cidade. Em 1991, quando Lúcia desapareceu, ele tinha 32 anos e trabalhava como pedreiro. Lembrava-se perfeitamente do caso, das buscas, das especulações. E agora, 20 anos depois, estava olhando para os pertences da professora desaparecida. Meu Deus do céu! É a professora Lúcia, murmurou, se benzendo. A notícia se espalhou pela cidade com uma velocidade ainda maior do que o próprio desaparecimento havia se espalhado 2 décadas antes. Em 2 horas, dezenas de pessoas se aglomeravam no portão da escola, tentando ver o que estava acontecendo. O prefeito municipal, João Batista Moreira, chegou acompanhado do delegado atual, Dr. Ricardo Fonseca, um homem de 35 anos que havia assumido o posto 6 meses antes. O local foi isolado como cena de crime. Os objetos foram fotografados, catalogados e removidos com cuidado por peritos de Goiânia, acionados pela delegacia. A descoberta representava a primeira evidência concreta sobre o destino de Lúcia Helena Ferreira em 20 anos. A bolsa azul, apesar dos danos causados pela umidade e pelo tempo, ainda continha alguns itens reconhecíveis. Uma carteira de identidade plastificada com a foto de Lúcia, algumas moedas da época, um batom quase terminado da marca Avon e fragmentos de papel que haviam sido provas escolares. Era possível distinguir algumas palavras escritas a caneta azul e notas em vermelho. Mas o mais impressionante era o estado de conservação das roupas. A pessoa que havia construído aquele esconderijo havia tomado cuidados especiais para preservar os objetos. Embrulhou cada peça de roupa em plástico, colocou sachês de sílica para absorver umidade e vedou o compartimento de forma quase hermética. Dr. Ricardo Fonseca, apesar da pouca experiência, compreendeu imediatamente a gravidade da descoberta. Não se tratava mais de um caso de desaparecimento, mas de homicídio. Alguém havia matado Lúcia, guardado seus pertences pessoais e os escondido no local onde ela trabalhava. Um ato que demonstrava tanto frieza quanto proximidade com a vítima e com a escola. Isso aqui foi planejado. Quem fez isso conhecia bem a escola. Sabia que ninguém ia mexer no piso durante anos, comentou o delegado com Toninho, enquanto observava a perícia trabalhar. A análise técnica revelou detalhes ainda mais perturbadores. O compartimento havia sido escavado e construído com ferramentas profissionais de pedreiro. A qualidade do trabalho indicava conhecimento técnico. As paredes eram perfeitamente alinhadas, a vedação estava impecável e a localização havia sido calculada para ficar exatamente sob o piso da sala, numa área que raramente receberia reformas. Mais intrigante ainda, a construção do esconderijo havia acontecido depois de 1986, ano da inauguração da escola, mas antes de março de 1991. Os tijolos usados eram da mesma partida dos tijolos das paredes da escola, fato confirmado pela análise dos peritos. Isso significava que alguém havia planejado o crime com antecedência, possivelmente durante a própria construção do prédio, ou logo após sua inauguração. As roupas encontradas eram exatamente as que Lúcia vestia no dia do desaparecimento, conforme as descrições de seu Benedito
e outras testemunhas. O relógio estava parado às 17h35, um horário compatível com o fim das aulas e o início de seu caminho para casa. Mas onde estava o corpo de Lúcia Helena Ferreira? Os objetos pessoais escondidos sob o piso da escola eram evidências cruciais de um crime, mas não respondiam à pergunta fundamental: o que havia acontecido com a professora? A descoberta reacendeu o interesse da mídia regional. Equipes de televisão de Goiânia e até de Brasília se deslocaram para Águas Claras do Norte para cobrir a história. O caso da professora enterrada na escola virou manchete nos jornais, e a pequena cidade se viu novamente no centro de um mistério criminal. Helena Ferreira Costa, agora com 61 anos, recebeu a notícia por telefone em sua casa em Brasília. 20 anos de incertezas e esperanças se transformaram numa mistura de alívio e horror. Por um lado, finalmente havia provas de que sua irmã não havia abandonado tudo para começar uma nova vida, uma possibilidade que, secretamente, ela às vezes considerava. Por outro, a descoberta confirmava seus piores temores. Lúcia havia sido assassinada. Eu sabia que minha irmã não havia sumido por vontade própria. Durante todos esses anos, as pessoas insinuavam que ela podia ter fugido com algum homem, que podia ter se cansado da vida no interior. Agora sabemos a verdade, disse Helena para os repórteres, com lágrimas nos olhos. A perícia nos objetos durou 2 semanas. Além das roupas, sapatos, bolsa e acessórios pessoais, os peritos encontraram no fundo do compartimento alguns fios de cabelo castanho e uma pequena quantidade de terra diferente da terra local, possivelmente do lugar onde o corpo havia sido enterrado. A análise forense confirmou que os cabelos pertenciam a Lúcia, através de comparação com amostras coletadas em sua casa 20 anos antes. Mas a terra revelou uma informação ainda mais valiosa. Continha traços de calcário e uma composição mineral específica que não correspondia ao solo da região onde ficava a escola. Dr. Ricardo Fonseca consultou mapas geológicos e descobriu que aquele tipo de solo era encontrado numa área específica do município, uma região de morros a cerca de 15 quilômetros da cidade, onde havia algumas fazendas antigas e uma pedreira abandonada. Pela primeira vez em 2 décadas, a investigação sobre o desaparecimento de Lúcia Helena Ferreira tinha uma direção concreta. Os pertences escondidos na escola não eram apenas evidências de um crime, eram pistas deixadas por alguém que havia cometido um erro crucial ao tentar ocultar seus rastros. Alguém na cidade sabia exatamente o que havia acontecido naquela tarde de 5 de março de 1991. E agora, com os objetos encontrados, essa pessoa teria que enfrentar a realidade de que, depois de 20 anos, o passado havia voltado para cobrá-la. A descoberta dos pertences de Lúcia transformou a rotina pacata de Águas Claras do Norte numa atmosfera de suspeitas e desconfiança. Vizinhos começaram a se olhar com outros olhos, lembrando de detalhes que haviam parecido insignificantes 20 anos antes. O delegado Ricardo Fonseca sabia que o assassino de Lúcia ainda poderia estar na cidade, talvez observando os desdobramentos da investigação com a mesma curiosidade dos demais moradores. A primeira pista concreta veio através da análise da terra encontrada junto aos pertences. Um geólogo da Universidade Federal de Goiás confirmou que o solo tinha características específicas de uma região denominada Morro das Três Pedras, localizada a nordeste da cidade. Era uma área rural com poucas propriedades, terreno acidentado e uma antiga pedreira desativada desde os anos 1970. Dr. Ricardo organizou uma operação de busca na região, envolvendo bombeiros, polícia militar e cães farejadores especializados em localizar ossadas. Durante 3 dias, vasculharam fazendas, grotões, mata ciliar e especialmente os arredores da pedreira abandonada. Foi no 3º dia, numa manhã nublada de maio, que os cães sinalizaram algo numa área de vegetação densa, próxima a um açude seco há anos. Cavando cuidadosamente, os peritos encontraram ossos humanos enterrados a 2 metros de profundidade, numa cova forrada com lona plástica, mais uma evidência de que o crime havia sido cuidadosamente planejado. A análise antropológica confirmou. Eram os restos mortais de uma mulher entre 25 e 30 anos,
com estrutura óssea compatível com as características físicas de Lúcia Helena Ferreira. Um exame de DNA, comparado com o material genético de Helena, eliminaria qualquer dúvida semanas depois. Mas encontrar o corpo foi apenas o primeiro passo. Dr. Ricardo precisava descobrir quem havia cometido o crime e por que havia guardado os pertences da vítima na própria escola onde ela trabalhava. A resposta viria de uma fonte inesperada, através de uma descoberta que ninguém esperava.